Juraram proteger uma sociedade que os teme e odeia. Tolerância é extinção. Chega aqui ao fim uma das melhores animações de heróis da história. E em uma história que os X-Men estão no centro, até Vingadores são vilões. É bom demais. Você tá louco? Os protocolos Magneto. Meu povo, aguenta aí, Matheus Barros, sou eu. Minha nossa, hein? Quanta história foi contada em 10 episódios de X-Men 97. Esse finalzinho eu acho que podia ser reservado realmente para cenas de ação, embates, conclusões, acertos de conta. E foi. O nome dele era Gambit. Lembre-se disso! Mas também não foi. Ou pelo menos não só pra isso, povão. Porque assim, o tabuleiro tava montado, o jogo tava aberto, tava tudo na mesa. O lado de cada um tinha sido detalhado e mesmo assim, eles ainda resolveram desenvolver mais os personagens ali. No meio de tanta ação, onde basicamente todos enfrentaram o Bastion e os seus sentinelas lá, inclusive o Noturno, que é um grande easter egg, né? Ele versus Bastion, porque nos quadrinhos ele foi morto pelo cara. Nessa loucura toda, houve tempo pra pensar. Apesar disso aí, pra mim, o episódio não foi perfeito, ó, e eu acho que vocês vão concordar comigo. Houve alguns detalhes ali que eu fiquei meio assim, epa, peraí, como é que isso aqui? Aqui não! Desde o Xavier ter acabado o episódio passado imobilizado pelo Magneto, iniciado esse já dominando mentalmente o cara, até a Vampira sendo uma total apoiadora e defensora da sua nova causa, a do Magneto, e reaparecendo como um X-Men, com um espírito de equipe que tava bonito de ver. As chances podem ser ruins, mas as cartas sempre estão do lado dos X-Men. E também tem aquele ponto, né, da Jubileu batendo de frente sozinha com o Bastion. O que vai fazer, criança? Me atacar com 4 de julho? Nossa, eu nunca tinha ouvido essa. Eu posso falar Bastion, né, que a dublagem tá falando Bastion. É que eu peguei por Sebastian, mas não, é Bastion. E eu tô falando isso aqui porque eu nem quero entrar muito em detalhes sobre o quanto eu achei desnecessário deixarem tantas pontas soltas, não é não, meu povo? Tantos pós-créditos de uma vez. Carai, patrão, por que não acaba com os X-Men mortos e o Forge lá procurando sua nova equipe? Fim. Pra mim, não precisava Apocalipse, nem mostrar as equipes perdidas no tempo agora. Até porque tava meio óbvio, né, meu povo, que o futuro era promissor aí pra histórias mutantes serem desenvolvidas. Olha o tanto de personagem da Marvel, sem ser do núcleo X-Men, sem ser mutante, que apareceu nesse episódio final. Participações! O Samurai de Prata novamente ali. Eu já falei bastante dele no episódio 8. Quem não viu, vê, porque vale a pena ver todos os episódios dessa saga que eu fiz aqui no canal. Tá aí em cima, só clicar. Mas eu acho que voltaram a colocar ele pra mostrar que o Bastion tava fazendo tava atingindo do Oiapoque ao Chuí do mundo. Todo canto tinha Supra Sentinela. Na Rússia tava lá Omega Red, Dínamo Escarlate e a Estrela Negra lutando. Ela, por sinal, teve bastante participação quando os X-Men enfrentaram o Omega Red lá na temporada 2, quem lembra aí? E eles estão lutando juntos porque eles são a Guarda Invernal, né? Quando eles se juntam assim a equipe que realmente é do governo da Rússia. O Pantera Negra com as Dora Milaje e o Wakanda. Óbvio, o sinal não é o T'Challa, hein? E sim o rei T'Chaka. Perguntaram pro Bill DeBale o que tinha acontecido, que não botaram o T'Challa. Ele falou, desconversou assim, falou, não posso, por contrato não posso falar. Whatever, não muda tanta coisa pra gente. Se votar sim, torça para que nossos filhos leiam mais livros científicos do que bíblias. Porque só a história pode ser enganada a nos perdoar. Lá em Genosha apareceram a Psylocke, que todo mundo ama, o Pigmeu, que eu chamava de Bartolomeu quando era pivete, real oficial, porque é o nome do meu pai e eu dizia que parecia com ele. E na real nem parecia tanto, né? É só por causa que eu queria dizer. E ainda tinha o Estrela Polar, a Aurora e a Cifra. Nos Estados Unidos tava lá os coxinha, o Capitão América, o Homem de Ferro, com o Presidente Kelly. Andando pros mutantes. Por mais que eles tenham ficado meio boladinho, rapaz, isso é postura de herói? Senhor, o rei T'Chaka está certo. Não sabemos quase nada sobre o asteroide M.
Isso pode fazer um mal ainda maior. O Demolidor continuou lá, parando o crime em meio ao caos, porque é isso que acontece mesmo, né? Precisa parar. Quer maior exemplo que isso aí é a realidade do que a tragédia ambiental lá, que nem é pra chamar de tragédia, né? O que foi dito que ia acontecer futuramente já aconteceu lá no Rio Grande do Sul. Rapaz, galera com a cidade inundada e ainda preocupada porque estavam roubando geladeira, roubando televisão, roubando as lojas. É, ladrão é assim, chapa. Outras participaçõezinhas foi do Manta e a Daga, ali também na cidade. O Doutor Estranho fazendo a cirurgia dele lá com magia. E o Peter Parker e a Mary Jane retirados totalmente do desenho de 1994. Fora que todo mundo percebeu que a Vampira e o Bastion, naquela cena icônica do Mancha Solar, estavam lutando no lado azul da Lua, o lar dos inumanos. Roberto da Costa, o herdeiro renegado. Meu nome é Mancha Solar. O universo tá lá, montadão. Se os X-Men tivessem acabado mortos, tinha tanta coisa pra eles lidarem. Se fosse eu escolhendo no roteiro, eu não teria colocado. Teria colocado outras pontinhas soltas, talvez a cena do Apocalipse sim, mas mostrar eles perdidos no tempo, em locais aleatórios ou não aleatórios, como a gente vai saber futuramente, eu não teria. Bom, e pros tuiteiros de plantão aí, eu dizer, apontar algumas coisas que eu achei que podem ser ou não consideradas falhas, não quer dizer que eu achei ruim, não. Porque tem uma galera hoje que é meio assim, né, não, meu povo? Na internet não existe uma análise, não existe meio termo, não existe interpretação de texto. Ou algo é perfeito e insano e se cria uma seita pra defendê-lo a qualquer custo, ou é horrível, lixo tóxico e ninguém pode gostar porque tá errado quem gosta. E não pode ser assim, né? Sabe por que não pode ser assim? Sabe quem é que é assim? Os amigos da humanidade. Sim, aqueles cachorros que vivem sendo injustos e chatos e preconceituosos, violentos com os mutantes. Falei cachorro, né? Desculpa, cachorros. E é osso a gente falar da realidade e do que acontece pensando que essas pessoas são utópicas, são pessoas que não existem, são pessoas que foram inventadas por alguém que escreveu ali o roteiro, mas não é. E o apoio de uma galera eles têm. Vocês viram nesse episódio mesmo? Com o fim do Bastion, sem os X-Men e uma desastrosa gestão de crise do suposto aliado dos mutantes, o presidente Kelly, o rádio anuncia já no final do episódio 10 que Graydon Creed lidera a corrida presidencial americana. Tá ganhando ponto pra Dedéu. Como diz aquele meme, subiu nas pesquisas. Graydon Creed sobe nas pesquisas hoje. Creed foi figura constante na vida dos X-Men e é o cara perfeito para retratar a postura dos cidadãos de bem com relação aos mutantes. O cara era um extremista político antes mesmo de ser político, povão. Nas temporadas passadas a gente viu ele lidando com todo esse preconceito e raiva que ele tem dos mutantes, fingindo ser um cara bondoso, inflamando as massas contra a raça mutante e até inventando fake news, tá ok? Como aquela que ele soltou lá. Fingiu que os mutantes passavam vírus para os seres humanos. Vejam o que eles fizeram! Que o mundo veja que os mutantes são portadores da peste! E eu digo hipocrisia porque, além desse patriota, como ele mesmo se denomina, defender as coisas fingindo que é corretão, ele fazia tudo isso escondendo que os próprios pais são mutantes também. Mística e Dentes de Sabre. Sim, quem não lembra, ele é irmão do Noturno e, consequentemente, da Vampira. Começamos uma pequena guerra. Minha espécie contra a sua. É curioso ele reaparecer como um provável futuro presidente, porque da última vez que a gente viu, nos episódios dos anos 90, ele tinha sido abandonado até pela galera lá do preconceito, os Ku Klux Klan dos mutantes lá. Jogaram ele pro pai, na cabana do Dente Sabre. Vem com papai. Enfim, povão, eu dei destaque para esse pedaço minúsculo do episódio, porque ele é basicamente o resumo de tudo que rolou. O resultado, na verdade. X-Men 97 começou com uma consequência de 5 temporadas que passaram anteriormente. Lutas, preconceitos e uma suposta aceitação que foi desmascarada quando se aproveitaram da leve baixada de guarda do Magnus com a ausência do Xavier, fazendo ocorrer o genocídio em Genosha e todo o ódio contra os mutantes borbulhar novamente no mundo todo. É bizarro como era fake, né? Os mutantes nunca foram aceitos. Inclusive o radinho do Forge mostra isso. O presidente Kelly sofre com a situação em Santo Marco.
onde extremistas estão pregando o segundo advento de Magneto. A cidade que ele escuta lá que está acontecendo a confusão toda é uma cidade em que já esteve o Magneto, por isso que eles falam sobre o Magneto lá, estão sacando? Uma cidade que o Magneto já atacou. No episódio 1, a Jubileu demonstra estar se sentindo tão mais segura em ser mutante que ela usa poderes para se divertir em uma boate. No fim, esse teatrinho acaba, né? E tudo o que aconteceu, mesmo eles tendo perdido milhares de vidas, mesmo eles tendo demonstrado que poderiam ajudar as pessoas com seus poderes, tudo é esquecido, vira só um erro e voltam a jogar todos juntos de uma vez na marginalidade. Os líderes estão trabalhando para evitar essa hecatombe mutante. Então, se esse é o cenário, me digam, o episódio 10 não é totalmente a essência do que os X-Men verdadeiramente são e sempre foram botados para ser? Porque X-Men é aquilo, povão. As visões de Magneto e Xavier colidindo, tentando chegar a um ideal e sempre com um terceiro personagem, um terceiro bloco no meio. Seja ele um senhor sinistro, que tinha na verdade objetivos bem mais egoístas, né, para si, ou um Bastion, que aqui representa tudo o que vimos ser falado nas entrelinhas e nos cochichos da sociedade sobre aquele povo. A conversa de bar dita pelo Magneto, que ele teve com o Xavier, ele falou no episódio 9, aquela conversa de bar que se tornou uma promessa. Pois é, agora é mostrada verdadeiramente como foi. Eu fiquei pensando quando ele disse isso no episódio passado, em qual capítulo dos anos 90 que tem essa conversa de bar que eu não me lembro. Eu lembrava só que no episódio 3 da temporada 1, que é o Surge Magneto, o primeiro do Mestre do Magnetismo, por sinal, já mostrava esse passado dos dois, a questão da amizade, como aconteceu. Meu julgamento serve a um propósito. Deverá provar minha inocência e a honradez de nossa causa. Que chance um mutante pode ter julgado por humanos normais? Viram aí? E é aquele negócio que eu sempre cito aqui, não só sobre X-Men, sobre quase tudo eu cito isso, quando eu falo de algum desenho animado e coisa e tal, que as grandes obras, obras bem feitas, são feitas desse jeito aí. Elas passam uma mensagem para quem é mais novo, para quem é criança, uma outra mensagem diferente para quem é um pouco mais velho. Eu, pivete, jamais entenderia, como não entendi mesmo, a complexidade do Magneto. Mas pra mim, ele era o maior vilão, o grande antagonista dos X-Men e ponto final. He-Man é herói, esqueleto é do mal. Não existe meio termo, não existe nada disso. Era assim. Pra que outra definição? Mas esse lado do Magneto, de não ser um homem mau realmente, que quer governar tudo, dele ter propósito, tudo porque foi massacrado pelos outros a vida inteira, sempre estiveram no texto, sempre estava presente. Eu que não tinha maturidade para entender mesmo. Você é um tolo, Charles. Olhe para eles. Não conseguem nem viver em paz uns com os outros. Que Deus nos ajude se ele estava certo. Ok, mas ali eu era uma criança, né? Eu não tinha como debulhar as várias camadas desse vilão. Não adianta você com 30, 40 anos aí querer dizer, porque eu não tinha entendido. Não, meu amigo, aí você não pensou mais, né? É por essas desculpinhas que existem os amigos da humanidade. E ó, no flashback que a gente vê lá, dos dois do bar, não foi um flashback mostrando a Segunda Guerra Mundial, como eu vi gente falando. Não, viu? Vejam bem, Segunda Guerra Mundial, o Magneto era criança, ele foi escravizado lá nos campos de concentração, junto com a família. Foi ali que ele perdeu tudo. Como foi explicado na temporada 1, ali onde eles se conheceram já era o pós-guerra. Eles ainda enfrentando o desafio sim, porque tinham pessoas que não aceitavam que aquele terror todo tinha que acabar. Eu trabalhava num hospital, usando secretamente meus poderes para curar os sobreviventes. Um jovem auxiliar dedicado chamado Magnus me ajudava. Eu acho, na minha opinião, que houve um retconzinho de leve. Antes o Xavier dizia que a primeira vez que ele demonstrou seu poder pro Magnus foi salvando pessoas e vice-versa. Agora foi no bar, no mesmo período, mas diferente. Eu sou mutante. Telepatia. Mas também era uma lembrança meio distorcida, né? Do Xavier invadindo a mente do Magneto. Enfim, eu acho que isso é um ajuste tão pequeno que é irrelevante. Legal mesmo é ver como o Xavier, já naquela época, tinha uma ideia de como pacificar a convivência entre o Homo sapiens e o Homo superior. Eles serão temidos. Odiados. Não se nós os guiarmos. Porque assim, isso modificou. Se a gente voltar mais, em 1959, o mais jovem, mas também já careca, Charles Xavier, pensava diferente. Eu não me imagino como líder de nada. Eu quero ser médico. Esse calvo descobriu coisas, conheceu outros mutantes, percebeu que o seu papel nesse negócio todo poderia ser maior, de mais luta. O Magneto não. Ele preferiu acumular o rancor e os traumas vividos na guerra, completamente compreensível, diga-se de passagem, mas que se torna completamente falho, meu povo, no momento em que
a ideia é atropelar todo mundo que estiver pelo caminho, principalmente os humanos. Mas se tiver mutante também... E o Logan? Ele tinha a intenção de me matar. É por isso, por toda essa carga, toda essa bagagem que o Eric tem, que não é tão estranho a gente ver ele despertar e impedir, junto com os X-Men, que aquele antigo asteroide que ele queria viver com os mutantes lá, que mostrou na temporada 4, acho eu, não caia, né? Não destrua o planeta. Magneto é isso. Ele é complexo. Ele é difícil, mas ele tem coração. Qual é o slogan? A gente pode chamar de slogan dos X-Men nos quadrinhos, meu povo. Juraram proteger uma sociedade que os teme e odeia. Eles são os fabulosos X-Men. Foi exatamente o que o Xavier e os seus X-Men fizeram, e o Magnus também. E olha, até as últimas consequências eles foram. Inclusive a cena com esse coral cantando o tema de X-Men ficou épico demais. Arrepiou, arrepiou. A questão da mente dos dois estarem em conflito e quase se misturarem aos seus traumas pode gerar um massacre, né? A gente sabe, mas esse não é o ponto agora. O Xavier apelou, ultrapassou as barreiras que ele mesmo colocou para os seus poderes, assim, tipo Ike de Fênix, traçando a linha, não ultrapasse. Quem cruzar esta linha vai morrer. Não que você morra nessa linha imaginária aí que o Xavier traçou, mas não ter limites gera mais consequências. Não ter limites pode ser a diferença entre você ser um herói ou um vilão. Então me perdoe, Magnus. É interessante também que a gente consegue ver claramente as fragilidades do Magneto nesse momento. O Xavier com certeza é um dos pontos fracos dele, né, povão? Mas também vemos a Vampira e seus 3 filhos, o Pietro, a Wanda e a Lorna, as pessoas que ele ama. Na 5ª temporada já tínhamos visto o Magnus depressivo, fragilizado, entregue, depois de sua ideia não tão genial de viver um meteoro ter fracassado. E ali era a 5ª temporada, ou seja, estava acabando a série, né, entre aspas, se não houvesse o X-Men 97. Faz muito mais sentido a gente pensar que o Magneto tava assim nessa vibe quando ele aceitou comprar os sonhos do Xavier. Nessa época, o Pietro apareceu na parte em que a Falange atacou a Terra. Ele foi absorvido por essa forma de vida alienígena e foi um dos motivos pro Magneto voltar a lutar. E lá, pô, eles foram puro carinho. Eu achei até estranho, eu lembro que eu assisti esse vale, onde é que surgiu esse carinho todo, esse chamego por pai ausente. Vida toda, né? Vida toda fora. Magneto só faz o filho e vai embora. Foi mal pelo gesto. Pietro, graças a Deus está bem. Ó, mas vamos relevar, era temporada 5, tudo já estava muito mal feito em 1997, não era só animação não. De toda forma, agora foi reforçado que o vínculo com os filhos existe e que foi trabalhado por trás das câmeras. E olha a discrepância ou não, meu povo. Enquanto o polido professor Charles Xavier sujou as mãos e obrigou o Magneto a desfazer o que tinha feito com a Terra, os seus queridos alunos mostraram frente a frente com um inimigo aterrorizante que aprenderam a lição. Principalmente, pelo menos à frente assim, os mais aplicados deles, Ciclope e Tempestade. Eles tentaram abraçar o sofrimento do Bastion, fizeram ele entender que o que ele era, mesmo parecendo um personagem de Attack on Titan, também parecia muito com o que eles eram. Não à toa ele foi quase um dos primeiros alunos dos X-Men, mas o Bastion não podia e nem queria ser salvo, meu povo. O lado humano dele tinha se misturado demais e se perdido, eu acho, no meio da programação Sentinela. Diferente do Magneto, ele não acreditava mais em um futuro próspero, seja qual for seu caminho, assim. Mesmo tendo recebido o perdão dos que ele mais maltratou, dos que ele mais destruiu a vida, literalmente. A humanidade prefere morrer do que ter filhos como nós. Aí é pra matar, hein? Pesado demais o que ele fala e não totalmente errado. É bizarro a gente pensar assim, muito difícil dizer que aquele assassino não tinha um pouquinho de razão, vendo o que a sociedade ou parte dela faz com as minorias hoje em dia. Lembrando aqui, povo, que essa história de protocolo Magneto começou exatamente porque deu muito ruim a tentativa de morar no asteroide. As nações estavam malucas com relação ao Magneto, quase teve uma guerra nuclear. Professor, Magneto tem mísseis lá em cima. Ele disse que é só uma defesa.
Mas como é que eu posso correr esse risco? Então assim, por tudo que aconteceu, eu entendo o Magneto, entendo a postura dos X-Men, não entendo da vampira ter mudado de ideia de uma hora pra outra sem falar nada. Não vi sentido, achei ela volátil a temporada toda. Por melhor pessoa que ela seja, não nos mostraram quando ela voltou a si e largou mão de apoiar o Magnus. Ah, Matheus, foi depois do que ele fez com o Logan, pô. Beleza, é justo, é muito justo. Justíssimo. Wolverine quase não teve destaque aí no episódio final, acho que estão guardando pro futuro, povão serião, mas eu dei destaque a ele num episódio, na verdade num vídeo, né? Num vídeo especial aí que a gente fez com o dublador brasileiro do Wolverine, o Luiz Fire Mota, e também com a voz original, Cal Dodge, um cara gente boa demais, dublava o Wolverine lá nos anos 90, voltou pra dublar X-Men 97, esse vídeo é especialzão. Quem não assistiu, assista agora, que tá bom demais. Mas o que ficou muito claro é que o Wolverine ficou entre a vida e a morte, tava baqueado mesmo. Tanto é que o Morph se declarou pro cara, meu Deus, não vai embora não, meu amor! Tava em forma de Jean, mas foi uma declaração, ficou nítido ali. E acho que até já confirmaram alguém da equipe. Ela não pode dizer, mas eu posso. Eu te amo, Logan. Fica comigo. Pra quem tá desesperado, não vai acontecer nada. O Logan e o Morpho vão continuar próximos, até porque o Wolverine é completamente apaixonado por essa amizade. Vocês não têm noção. Ou tem, né? Quem assistiu antigamente lembra. Ele é meu amigo. Ele é o único que já me fez rir. O Morpho, inclusive, morreu protegendo o Wolverine na temporada 1. Wolverine, para trás! Este é por você, Morpho! Oi, Wolverine. Devia ver a sua cara. Está mais ou menos assim. É bom ter você de volta. Ele pode até anular nossa vontade. Eu sei bem disso. O Ciclope, pra completar, ainda falou uma frase meio de duplo sentido, propositalmente. Parecia que era por conta da Jubileu que ele tava falando aquilo pro Wolverine, mas também podia ser por conta da Jean, né, coisa e tal. Mas a Jubileu tava muito afoita porque o amigão dela, Logan, tava indo embora. Verdadeiramente mesmo, não dá pra saber. Não se atreva a partir o coração dela. Podia ser o cara admitindo que a mulher dele tem sentimentos pelo outro e que talvez seja tudo bem serem um triângulo. Seguindo as HQs, o caminho é esse, né? O fato é que no fim da vida, não morre, no pé da cova, o Logan ainda tava destruindo corações. Ô, caba bom, sem adamante no corpo. E pode ter sido esse o motivo da Marrice tocar da besteira que ela tava fazendo. O cara era mó preocupadão com ela, pessoal. Ave Maria, eu lembro dos episódios anteriores. Tempestade! Vampira! Como eu já disse aqui outras vezes, essa versão do Carcaju é muito mais preocupada em ser um X-Men do que a maioria que a gente vê. Pra ele, aquilo ali é realmente família. Eu sou uma de vocês, uma X-Men. E isso significa pra mim mais do que qualquer coisa no mundo. Tá bom. É o que significa pra mim também. Continuando aqui a falar sobre os erros do episódio, eu lembro que eu falei pra vocês no episódio 4, aquele da Jubileu, em que ela completava a maioridade e ainda acabava se vendo no futuro. Isso era nitidamente um incentivo pra dar um up na personagem. Era tipo, eu posso ser assim? Então você, hein? Chega de donzela em perigo. Ela sempre quis isso, desde a temporada 1 falava, queria ser levada a sério, mas nunca alcançou antes. Então eu acho beleza e massa ela demonstrar poderes mais agressivos contra o Bastion. A única coisa que eu queria é que tivessem, sei lá, no episódio passado mostrado que ela tava treinando na sala de perigo. Vou até soltar uma frase, que o Manju Solar só fez isso, né? Falando, não, eu tava treinando na casa de perigo. Na sala de perigo. Por isso que eu tô sabendo voar. Mas não vimos nada disso. Fim de jogo, esquisitão! E ok, viu? Eu acho que eu aceito todos esses erros. São coisinhas tão minúsculas em uma série tão genial que eu acho que procurar falhas seria mais uma falha minha. A conclusão foi perfeita, antes dos ganchos do o que virá nas próximas temporadas, embates terminados, até a Jean e a Fênix se acertando. O Sinistro, coitado, virou um velho decrépito, secou igual uma ameixa mofada, quando a Fênix desfez as experiências que ele fez no corpo com DNA de mutantes. Me mostre meu rosto. Pra mim, não mudou nada. Eu jurava que esse bicho ia se deteriorar, virar pau, virar um... Porque o bicho tá desde 1857 rodando por aí. Mas beleza, ele perdeu os poderes e a imortalidade é um final tudo a ver com o que ele significou. Assim como os X-Men, que tiveram um final que tem tudo a ver com eles. Se sacrificaram por quem tentou matá-los. O Bastion, derrotado. O Magneto voltou a si ali e ficou até mais heróico. Depois do Charles fazer ele esquecer certas dores.
e mais mutantes devem estar chegando para nossa alegria, não é não? A segunda e a terceira temporada já foram confirmadas, e além dos X-Men perdidos no tempo, o Apocalipse no futuro e no passado, devemos rever o Gambit e outros X-Men, além de um outro vídeo meu que vem aí num futuro bem mais próximo. Então se inscreve no canal, dá like no vídeo, faz tudo que tem pra fazer aí, porque nos próximos vídeos, no próximo já, eu quero destacar o que eu acho que vai rolar no futuro. Não no futuro esquecido, no futuro da série mesmo. São muitas expectativas, vai ser um vídeo até legal e longo também, porque eu acho que tem muita coisa pra ser dita. E quem tá aqui, ó, comigo, o pessoal da Migusta Pizzaria, que é uma pizzaria que tem umas pizzas bem diferentes. Essa aqui, pô, irmão, de carne de sol, com cream cheese, parece normal, né? E com rapadura! Com rapadura! É um doce inesperado. Vale a pena, vale a pena. Calma, não é pequeno, não. Só vale a pena. Eu gosto de uns sabores diferentes, né? Eles mandaram aqui também um de pepperoni com creme de alho. Creme de alho, vocês se tocam disso? Segue lá o pessoal da Migusta, segue lá o pessoal que apoia a cultura pop. É importante a gente ter pessoas nos apoiando, os comentários, dando like, fazendo tudo que tem pra fazer. E empresas também que gostam de apoiar, que acreditam nas coisas que a gente faz. É isso, viu, povão? Segue a galera. Tá de pizza diferente ou pizza normal? O importante é que foi mais um vídeo pra conta. E vai vir mais sequência de X-Men. Segura!